paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal para juntos prepararmos a lição 6, classe de jovens, que tem o título Davi, um casamento real. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente receber os irmãos por aqui para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp, por onde você entra em contato conosco. Será um prazer atender a sua igreja para ministrarmos a palavra de Deus, a sua igreja, ao seu departamento, no congresso, no culto, no evento, no acampamento, na consagração, enfim, estamos à disposição da Igreja de Cristo para atendê-los em qualquer lugar. Nos acompanhe no Instagram, nas redes sociais, é tudo denispereira.ofc, Instagram, TikTok e aqui o YouTube. Nos acompanhe, veja trechos de nossas ministrações e entre em contato conosco. Também aqui tem 2 presentes para vocês na descrição do vídeo aqui no YouTube. Você clica nessa palavrinha mais que aparece logo abaixo do título aqui do vídeo e você vai ver que tem aí um link. O primeiro link que está aí é do treinamento Transforme Suas Aulas, para você assistir a aulas que vão ajudar você a melhorar as suas aulas, a te dar mais segurança, mais confiança para falar diante dos alunos, para preparar uma aula. Esse treinamento se assiste no seu smartphone, na sua Smart TV, no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser. E o outro link é a minha biblioteca. Eu tenho 2 livros, um livro é sobre relacionamentos, tem um livro meu que está até aqui, Relacionamentos, 10 apps para uma conexão abençoada, que é um livro sobre relacionamentos para os jovens. Eu tenho um livro sobre o propósito é maior que a sua dor, e eu digo que a dor não é o propósito, mas ela tem propósito, tá certo? E tudo isso está aí à sua disposição nestes primeiros e segundo links, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Davi, um casamento real. Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Deixa eu te perguntar, você fala sobre casamento com a juventude da sua igreja? Você fala sobre relacionamentos com a juventude da sua igreja? Responde para mim aqui nos comentários, tá? Bom, a introdução, nós temos aqui o texto em classe, 1 Samuel 18, do 20 ao 26, não é? Mical era filha de Saul, ela amava Davi, não é? E isso Saul ficou sabendo, e Saul vai usar isso, tá? Para fazer um jogo político com Davi. Esta lição nos propõe refletir acerca do casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. É um enlace que nos inspira, mas também nos dá importantes alertas sobre o que não fazer. Diante dessas questões, essa história deve ser estudada para que seja um convite à edificação e à postura correta diante dos desafios dessa área tão central em nossas vidas, a formação de uma nova família. Estes dias eu reuni-me com 2 jovens, né, um rapaz e uma moça, que estão namorando já há algum tempinho e que começaram agora a ir como que fala? A esses apartamentos na planta, né? Eu esqueci aqui a fala, né? Aquelas demonstrações, né, de apartamentos. E eles foram, olharam, e aí já mandaram a documentação. Aí eu chamei os 2, a gente conversando um pouquinho, tenho liberdade para falar com eles, e eu disse, eu quero que vocês pensem só isso, tá? Que um financiamento de um apartamento, ele dura 30 anos. Tá? Em base é isso, 30 anos, é uma vida toda, tá? Né? Então, assim, eu quero fazer vocês pensar, né? Vocês têm 21, 22 anos, quer dizer, o financiamento dura mais tempo do que o que vocês têm de idade. E o que eu fiz com isso? Fiz eles pensar sobre a importância disso
e que é uma decisão que não dá para voltar atrás. Eu até falei para eles, olha, e outro detalhe, tá? O nome fica lá até quitar. Pode fazer o que quiser, se separar, o que quiser. O nome fica lá, a caixa não tira, tá? Então vocês têm que ter, pensar de forma racional nessas horas, não é de forma emocional, tá? Então o jovem ele precisa ser racional. Quando você vai formar uma família, teu pensamento não pode ser movido pela emoção. Bom, tópico 1. Um noivo humilde. É notável quanto nós podemos aprender a partir da vida deste personagem bíblico. Neste momento somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória de Davi, na dedicação ao pastoreio, no reconhecimento de suas limitações, no fato de ser um desconhecido perante o rei, não é? Então veja, diversos momentos ali na vida de Davi, ele demonstra humildade, inclusive até mesmo depois de rei, podemos dizer assim. Se você fizer um contraste entre Davi e Saul, Saul era dominado pelo orgulho e pela arrogância. Tanto é que ao invés de se humilhar verdadeiramente diante do Senhor, ele continuou a ter atitudes que provocaram a rejeição do Senhor para com ele. Davi não. Davi, quando confrontado, se humilhou. Com relação ao casamento com a filha do rei, Davi mostrou humildade, deixando claro que não era digno de tal honra, o que muitos veriam como uma oportunidade de ascensão social e econômica, o homem, segundo o coração de Deus, repudiava. Tá? Então veja, Davi tinha essa consciência de quem ele era. Ele sabia quem ele era e ele não queria se aproveitar das situações para ficar de bem com o rei. Eu participo de um grupo de pregadores e a gente vai conversando sobre alguns assuntos e eu tenho dito que nós precisamos saber o nosso lugar, nós precisamos saber o nosso tamanho, né? Porque senão a gente se frustra. Então a gente vê grandes congressos, é coisa linda, é coisa maravilhosa, e durante o período de carnaval tem um circuito de grandes congressos para 30 mil jovens, 40 mil jovens, e a gente sabe que poucos estão lá, né? A gente sabe que poucos estão lá. A maioria dos pregadores estão nas pequenas igrejas, nas pequenas comunidades, não é? Então a gente precisa saber o nosso tamanho. Quando você, anota isso aí, quando você rejeita aceitar o seu tamanho, você se frustra, porque você se compara, você coloca a sua expectativa, nossa, eu tinha que estar lá, eu tinha que ter isso. Você tem que respeitar o seu tamanho, e dentro do seu tamanho, você vai crescendo aos pouquinhos, e você vai atuando naquela área onde Deus te colocou, que muitas vezes, aí que está um detalhe também, para o homem, algo grande, ou ser grande, ou ter um grande tamanho, tem a ver com números. Para Deus, não. Eu gosto de Neemias, capítulo 6, quando Sanbalat e Tobias pede para ele descer da construção do muro, ele diz, eu estou fazendo uma grande obra. Então, Deus não se move por números, Deus se move por propósito. E quando nós estamos na direção de Deus, cumprindo o propósito que Ele tem para a nossa vida, pode ser 2 pessoas. Como se estiver fora do propósito, pode ser 40 mil pessoas. Entende? Se estiver fora do propósito, não adianta estar diante de multidão. Se estiver dentro do propósito, não importa se você está diante de pequenas pessoas, como muitas vezes é uma sala de aula. O tópico 1.3 aqui fala assim, em um mundo marcado pela busca incessante por reconhecimentos, recompensas e vantagens, a humildade apresenta um contraponto vital, propondo ao ser humano um olhar com uma perspectiva marcada por sentimentos e características que são inerentes àqueles que seguem a Cristo. Ao cristão, a humildade é mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele traz em seu coração. Quando seguimos a Cristo, vamos nos inspirando em seus exemplos e temos em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se servo, tomando a semelhança de homens e sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus se humilhou e Deus o exaltou. É por isso que a palavra de Deus também diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. A humilhação é nossa, a exaltação é de Deus. Só que muitas vezes a gente acha que exaltação é algo que não tem a menor... A gente pensa exaltação de uma forma que não tem nada a ver com o que Deus pensa sobre exaltação. Né? Exaltação não é nos colocar por cima das pessoas, não é nos colocar em posição para a gente maltratar as pessoas. Aliás, é só ler a história de José. Eu estou terminando de escrever um livro sobre José agora, e o grande insight deste livro que eu falo sobre José é que José entendeu que a vida dele era para servir. Nós olhamos José no trono achando que trono é lugar de ser servido, que trono é lugar de ser adorado. O único que é adorado no trono é Deus. Todo homem, quando se senta no trono, levado por Deus, se senta lá para servir. José entendeu isso. E é por isso que ele vai passar cerca de 15 anos entre sonhar e subir ao trono, porque Deus vai trabalhando o caráter de José, Deus vai ensinando José nos diversos lugares. Percebe que José, na casa de Potifar, ele tem a mesma atitude humilde e o Senhor é com ele e abençoa tudo que ele põe a mão. Quando ele vai para a prisão, ele é humilde. Ele, em momento algum, José tem uma atitude arrogante. É por isso que quando ele chega no trono, ele serve as pessoas, ele chegou lá para servir. E ele vai servir todos. Você tem noção que quando José chega no trono, até o carcereiro, a casa de Potifar, todos aqueles que o humilharam serão servidos por José. Então, a ideia de exaltação de Deus não é nos exaltar para ficarmos exaltados, é nos exaltar para que possamos servir pessoas, é nos exaltar para que possamos abençoar pessoas, é nos exaltar para que nós possamos ser resposta e solução para muitas pessoas, como foi José. Então, nós precisamos entender que na dinâmica do reino de Deus, exaltação não é para nós sermos servidos, mas para nós servirmos. Exaltação não é para nós sermos adorados, mas para Deus ser adorado. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você, eu não quero fechar este canal. Então me ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você. Compartilhe o link do nosso vídeo, das nossas aulas. Comenta aqui embaixo, deixe perguntas, deixe sugestões, deixe críticas, clica no joinha, faz alguma coisa para o YouTube entender que este canal é bênção e divulgar para mais pessoas, tá certo? Bom, tópico 2, o amor de uma noiva. Aqui eu vou só pontuar rapidão, tá? Ó, Mical e o seu amor por Davi. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava a Davi. O amor é um sentimento necessário em um casamento. Em uma época em que os matrimônios eram arranjos que envolviam política, poder, disputas territoriais, entre outros interesses, a história desses dois jovens nos inspira. No entanto, esse casamento foi marcado por uma série de estratégias de Saul com a intenção de matar o seu futuro genro, que esse era aí o desejo, né, de Saul. Saul queria de todas as formas matar Davi. No início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento. O amor da noiva, os princípios elevados do noivo e a fidelidade de ambos resultaram em uma inspiradora história. Porém, após a fuga e diante da sentença de morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito pelo rei e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, Paute, filho de Laís. Diante desse evento, podemos perceber como Saul, seguindo seu próprio padrão, impôs a sua vontade de forma despótica, se utilizou da sua vontade e de forma da própria filha em seu jogo político. As circunstâncias começaram a castigar Mical, que perdeu seu esposo e foi tratada como uma moeda de troca. Tá? Isso aqui são cenários muito pontuais daquele tempo. Tá? O que Saul está fazendo aqui está completamente errado. Quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados? Tanto na história geral, passando pela história bíblica, indo até as nossas experiências atuais, o diálogo tem sido uma constante na busca por entendimentos e de solução de conflitos.
Aqui eu quero pontuar uma coisa, já indo para o terceiro tópico, que vale a pena. Veja, Davi e Mical, eles se casaram dentro de um cenário, dentro de um contexto cultural. E o pai de Mical, Saul, sendo o rei, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Então, ele, sabendo que Mical amava Davi, ele arrumou um jeito, os dois se casaram. Mas, como ele queria matar a Davi, e ele não estava conseguindo, então ele usa Mical como uma moeda de troca, e para afastar Davi dela, e para deixar Davi ainda mais perdido, e quem sabe com a intenção de provocar em Davi uma retaliação, uma vingança, e aí ele iria procurar se aproximar do rei para matar o rei, né? Saul joga com as moedas que ele tem, com as cartas que ele tem. Davi também, só que o jeito de Davi entender aquilo que está acontecendo é diferente, porque ele está sendo movido pelo Espírito de Deus. Mas, o que eu quero dizer aqui nesse tópico é que nós precisamos dizer aos jovens de hoje que eles também estão envolvidos em uma cultura. E na cultura que os jovens hoje estão envolvidos, os papéis estão invertidos, por que não dizer bagunçados e atrapalhados. Então, o Saul de hoje que atrapalha casamentos é a cultura que nós vivemos. O Saul de hoje que atrapalha casamentos, ele não é mais uma atitude de uma pessoa ou outra, mas é um trabalho cultural para mudar a mente das pessoas no que diz respeito a casamento. E aí, a minha observação nesse tópico é que o jovem, ele precisa, em primeiro lugar, ter a Bíblia como a sua regra de fé, e para relacionamentos e para casamento, se o jovem quer ter um casamento abençoado, ele precisa seguir o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela estabelece papéis distintos entre homem e mulher. E a palavra de Deus, ao colocar a mulher no seu papel e o homem no seu papel, é exatamente para trazer equilíbrio dentro do casamento, para que um não se sinta maior e nem melhor do que o outro. Afinal de contas, agora não são mais dois, mas uma só carne. Então, nem o homem é mais importante, nem a mulher é mais importante. O que é mais importante é a família que vocês estão formando, e por isso o diálogo é necessário, a compreensão é necessária. Por que Deus diz para a mulher ser submissa? Porque se a mulher, esse dia eu estava pensando sobre isso, a submissão é como um sensor. Os carros novos hoje, eles são cheios de sensores. E tem um sensor muito legal nos carros hoje, principalmente no carro elétrico, que é o sensor de velocidade. Então, passou de uma determinada velocidade, este sensor, ele ativa algum mecanismo que faz com que o carro pare de acelerar, porque senão ele vai acelerar e vai passar da velocidade e fica perigoso. Então Deus coloca a submissão para a mulher como um sensor para protegê-la. Protegê-la de quê? Dela mesma. Por quê? Porque com a maternidade, a mulher, ela é muito poderosa, gente. Porque um ser que gera outra vida e que protege esta vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa em qualquer situação, tá certo? E esse dom da maternidade que a mulher carrega é para a vida toda. Então, se Deus não diz para ela, olha, calma, não é? O que é a submissão? É este freio de Deus para a mulher. Calma, porque você está colocada ao lado para ajudar e não para assumir atribuições do seu marido, porque se você assumir atribuições do seu marido, você não será esposa dele, você será mãe dele, e isso vai te sobrecarregar, porque o homem diante da mãe, ele é folgado, essa é a grande verdade. Então, quando a esposa, ela atropela o marido, passa por cima do marido, assume tudo, faz tudo sozinha, ela não está sendo empoderada, ela está se autocansando, essa palavra não é se autocansando, mas ela vai ficar exausta. E tem um monte de mulheres cristãs exaustas, porque a cultura de hoje fala que a mulher tem que fazer tudo, 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 e tem muitas mulheres viúvas de marido vivo, não é porque o marido não quer fazer, é porque ela quer fazer tudo sozinha. Então a submissão é este sensor de Deus para a mulher. Calma, segura a tua onda, que você não é uma sozinha isolada no mundo, você está ao lado para ajudar. Tem coisas que
ele tem que fazer, a decisão é do homem, ele tem que correr atrás, ele tem que crescer, ele tem que lutar pela família dele. Se você fizer isso por ele, ele não vai te enxergar como esposo, vai te enxergar como mãe, vai ficar folgado, você vai ficar cansado, vai ficar exausto. Manda esse vídeo, manda esse cortezinho para os jovens aí. E Deus manda o homem amar a mulher, né? Como Cristo amou a igreja. É um galanteio diário, é um ganhar de coração diário. É conhecer todos os dias para poder entender este ser maravilhoso que é a nossa esposa, a minha esposa, né? Nossa não, a minha esposa, a sua esposa, se for casado, enfim, entender, conversar, aprimorar e fazer de tudo para o bem-estar dela, tratar bem, tratar com amor, ser figura de Cristo dentro da nossa casa, ser o mais perto que a mulher vai chegar de Cristo, humanamente falando. Gente, a tarefa do homem é pesada, liderar a família, conduzir a família, sustentar a família, prover a família, entende? Orar pela família, direcionar a família, não é? Então, ser um agente de Deus dentro de casa, numa sociedade tão perdida. Então, o homem e a mulher, para Deus, têm papéis distintos. A cultura ideológica de hoje, ela fez o quê? Você tem duas situações. Há 40 anos atrás, você tinha, com aquela palavra má, né? Os homens má, né? Enfim, você tinha o homem aqui, a mulher aqui, né? E se possível o homem assina a mulher, né? O que a cultura mundana faz? Ela, para elevar a mulher, ela faz isso aqui, ó. E agora são as mulheres. Os homens viraram uma ameaça, né? Por isso que existe toda uma cultura para deixar os homens cada vez mais femininos nas roupas, no corte de cabelo. Isso é tudo proposital, isso é tudo intencional. Mas a Bíblia, para a Bíblia, nem má, nem fê. Nem má, nem fê. Para a Bíblia, homens e mulheres equilibrados. Mas só pode estar equilibrados quando cada um exerce o seu papel. É como pilotar de um avião. Então o diálogo no casamento ele é muito importante. Porque mesmo quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso conversar com a Luciana. Quando eu converso com ela, eu não estou me diminuindo, eu estou respeitando ela. Porque qualquer decisão que eu tome vai afetar ela, vai afetar o futuro dela, vai afetar a minha família. Então, ainda que eu veja uma decisão, tenha que tomar essa decisão, eu preciso conversar com a minha esposa. E aí ela pode dizer, olha, é agora, não é, vamos juntos. Então, o fato de eu ser o líder da família não significa que eu decida as coisas sozinho. Mas também não significa que eu não possa decidir nada sozinho. Porque tem homem que é tão banana que ele não decide nem o trajeto que ele faz para ir de casa para a igreja. Mas deixa isso para outra aula. Então, o diálogo é essencial. E por último, Deus era com Davi. Eu vou concluir aqui essa aula, até para saber se você está por aí até agora. Tem alguém por aí? Se tiver, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Nos tempos atuais, o crente é desafiado nas mais diversas áreas, desde as questões mais pessoais até temas de ampla abrangência na sociedade. Em todos os desafios devemos, enquanto cristãos, confiar no cuidado divino para conosco. Entre os desafios contemporâneos, destacamos as questões sociopolíticas latentes na sociedade, os relacionamentos, seja familiares ou seja em outras esferas da sociedade, as questões ligadas à sexualidade, os desconfortos de ordem psicológica e psíquica, entre tantos outros. Como é bom sabermos que, diante de qualquer desafio, jamais estaremos só. Muitas vezes tentamos vencer nossas dificuldades, buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos e descansemos no Senhor, Ele cuida dos seus. Vamos concluir aqui essa aula com Salmos capítulo 37. Salmos número 37, versículo 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos retos e sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau e nos dias da fome eles serão satisfeitos. Então, nós podemos confiar no Senhor. A juventude ela é marcada por inúmeros desafios, mas nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Davi sabia disso, por todos os desafios que passou, Davi sabia que não estava só, que o Senhor era com ele, e o Senhor que era com ele, ele também é conosco. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal, deixe aí seu comentário, sua participação. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe todos vocês.